Olá, meu amigo e minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Infelizmente, a gente tem que tratar de um assunto que é a pura realidade que acontece. Quanto à concessão de benefício, principalmente de incapacidade, quando ela é comprovada pela legislação, pela Constituição brasileira, é dever do INSS a concessão desse benefício. Mas você aí, pagador de impostos, parece que quando você tem direito a um benefício do INSS, você está sendo beneficiado com uma esmola. O governo está te dando uma esmola. É o que anda fazendo, né? Anda acostumando a população, né? Com o negócio de sociais, esses benefícios sociais, eu não tenho nada contra, mas eu acho que benefícios sociais devem ser para quem realmente precisa. Pessoas com saúde, com tudo, ficar recebendo mais, né, bolsas famílias do que gente trabalhando de carteira assinada, é sacanagem. Benefício social não deve ser eterno. Por exemplo, um benefício BPC é para pessoas que têm deficiência ou para aqueles que já chegaram aos 65 anos. Não é um benefício. Hoje, nada contra, mas eu vou dar como exemplo. O alcoólatra hoje, ele pode pegar um benefício de prestação continuada. Não seria melhor, por exemplo, internar esse alcoólatra, fazer um tratamento, uma conscientização, uma desintoxicação e colocar essa pessoa no emprego, incentivar o retorno à família, incentivar os pensamentos para outra linha, né, para outra direção, mostrar que dá para se viver sem... Não seria... Agora, o que você faz? A pessoa já tem problema com álcool, ela não trabalha. Você dá um salário mínimo na mão dessa pessoa, para que vai servir o salário mínimo? Ela vai beber todo o salário mínimo. E pior de tudo, vai virar um dependente do Estado. E quem paga tudo isso? Você, eu, pagador de impostos. Não estou falando do problema do alcoolismo, é reconhecido. Inclusive, o alcoolismo e a drogadição são doenças que a própria Organização de Saúde ela diz que são doenças incuráveis. Elas são orgânicas, físicas e espirituais. Mas existe tratamento. Existe tratamento. Então não pode ser considerado algo que é para o resto da vida. Porque se for assim, qualquer um que fica num boteco tomando uma cerveja pode se declarar alcoólatra e não precisa nunca mais trabalhar. Vai viver nas custas do Estado para o resto da vida. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Eu estou expondo aqui um pensamento e a maneira que eu enxergo. É a mesma coisa que outros benefícios sociais. Existem pessoas que nunca vão poder trabalhar na vida. Existem pessoas que não têm instrução, que não tiveram oportunidade de estudo, que moram em locais precários. Essas pessoas precisam, não conseguem trabalho, essas pessoas precisam de assistência. Agora tem muita gente andando de carro para cima e para baixo, inclusive, né, falavam gastando dinheiro do Bolsa Família no Tigrinho, gastando dinheiro do Bolsa Família para cabelo, para balada, para happy hour. Isso está errado. Ou será que eu estou falando alguma bobagem? E você que paga imposto, que anos e anos pagando INSS, acontece um acidente ou uma doença, que qualquer um está sujeito, e você precisa do benefício porque você ficou incapacitado para o trabalho, você é tratado como um fraudador. Você é tratado como se você estivesse no INSS tentando fraudar para receber um benefício. Quer dizer, você que paga o INSS é tratado como fraudador. E esses benefícios sociais, não. Sabe por quê? Porque na hora de votar, ele já tem o curral. Isso aí é um curral eleitoral. Eu tenho, por mim, eu não sei se vocês vão concordar, quem recebe qualquer tipo de benefício social, o título de eleitor deveria ser cancelado. A pessoa deveria ficar impedida de votar enquanto ela recebe qualquer benefício social, seja ela do governo A, do governo B, do governo C, exatamente para evitar esse curral político. Exatamente para isso.
Tem muito vereador em municípios pequenos, onde as pessoas são humildes, que se elegem por causa de Bolsa Família. A pessoa vai lá, faz o cadastro, ó, vota no fulano, que ele te dá o Bolsa Família. E a pessoa acaba se elegendo. E o município, geralmente, vai explodir em corrupção, a saúde vai ser precária, a educação vai ser precária. As pessoas que trabalham vão viver na miséria, porque tem que sustentar quem recebe Bolsa Família. Tá entendendo qual que é a jogada? É essa. Tem muita gente que fica bravo comigo aqui. Pô, eu entrei no canal para ouvir de INSS. Você está ouvindo de INSS. Eu falei agora de benefício de incapacidade, eu falei de BPC, eu falei de alcoolismo, drogadição, que é doença. Benefício social que o INSS paga, eu estou falando de INSS. Agora, por exemplo, a concessão do benefício de incapacidade, ela é um direito, como eu falei. E a legislação, ela não pode ser tratada como se fosse um favor também. Ah, e o INSS está fazendo um favor, uma benevolência de dar o benefício. O segurado, quando comprova, através de documentação, laudo, exames médicos, que ele está incapacitado para o trabalho, o INSS tem o dever de conceder o benefício ao correspondente. Seja ele um benefício temporário, seja ele um benefício definitivo. O importante é lembrar que o contribuinte mensal para o INSS, todos os meses ele tem lá no seu salário descontado. E eu estou falando de salário, eu não estou falando de esmola, não. Eu estou falando de gente que acorda às 5 horas da manhã e volta para cá às 7, 8 horas da noite. Todos os dias. Essa contribuição, ela não é opcional. Ela é obrigatória. Portanto, quando ocorre uma situação de doença, de acidente, que impossibilita o exercício dessa pessoa, o retorno desse segurado para receber, por exemplo, o seu salário por ele estar doente ou acidentado, é dever do INSS. Agora, o que acontece? Segurados enfrentam barreiras, processo de análise de pedidos de incapacidade, incompetência do INSS em administrar, burocracia extrema, demora em agendamentos, avaliações médicas mal conduzidas. O segurado ele sofre, ele está fragilizado já pela sua condição de saúde e o cenário não ajuda. Ao contrário, o cenário é contra essa pessoa. A pessoa tem sensação de injustiça. Não é sensação, é injustiça mesmo. A pessoa é tratada como cachorro, a pessoa é tratada com desrespeito. A pessoa é tratada como se ela fosse um fraudador. E o INSS existe exatamente por causa dessas pessoas, que são obrigadas a pagar mensalmente já descontado do seu salário. Quer dizer, tem gente que não gosta de ouvir isso aqui, eu sinto muito, mas é a realidade. O INSS foi criado, não foi porque é bonitinho, para ser um parque de diversão de segurados. Não, é para atender pessoas em estado de vulnerabilidade, de doenças, pessoas que pagam para ter esse direito. O Estado arrecada quanto? Cada trabalhador no país, empresas, microempresas, autônomos, prestadores de serviço, todo mundo paga INSS. Quanto se arrecada? Quanto se gasta? Para onde vai esse dinheiro? Cadê a transparência? E ainda você, quando você precisa, que é o que eu falei, enquanto você só paga o INSS é maravilhoso. Não vai te procurar, não vai na tua porta, não vai querer saber. Bastou você fazer um pedido de um benefício no INSS por algo que pode acontecer na vida de qualquer um, os seus problemas iniciaram. Porque o INSS enxerga você como um problema. Enquanto ele está arrecadando de você, e o dinheiro está indo para sindicato, para político, para ministérios, está tudo lindo. A partir do momento que você exigir o seu direito, acabou. O seu inferno vai começar. O perito te trata com desrespeito, o atendente do INSS te trata com desdém, te trata assim como se você fosse como se você estivesse ali para pedir favor e ele fosse superior a você. Porque é um funcionário público que prestou um concurso. E está lá, às vezes, muitos anos de INSS, está com 30 anos trabalhando lá dentro, e ele acha que por causa disso ele merece
até uma estátua na frente da agência. Porque ele pensa que ele é um ser especial. Entendeu? E é uma pessoa que está ali para servir, não é para ser servido. Aí o que acontece? Você entra na sala de uma pessoa que o poder está na mão dela de avaliar se você está incapacitado ou não. E essa pessoa geralmente é egocêntrico, geralmente, por ele saber que a última palavra é a dele, ele se acha o todo-poderoso, ele humilha, ele maltrata, ele despreza a condição da pessoa, eles brincam com a condição da pessoa, e fica por isso mesmo, porque tem gente que volta para casa chorando, tem aqueles que retornam para o trabalho mesmo doentes, acidentados, com toda a comprovação na mão, desistem, porque isso não vai dar em nada, e acabam prejudicando a saúde mais ainda. Já falei, pessoal, chama uma viatura de polícia, faz um boletim de ocorrência. Numa situação dessa, o perito ele é obrigado a se identificar. No processo INSS, processo perito. Lá no boletim de ocorrência, ele vai dar o nome dele, ele vai dar o CPF dele. Você pega um advogado, pega o CPF do perito, junta. É claro que você precisa ter provas do que aconteceu. Que esse perito está sendo negligente, imprudente, que ele está agindo com imperícia, que ele está negando algo que é um direito seu, que ele nem examinar você tem que ter provas com relação a isso. E processá-lo no CPF. Para ele te pagar danos morais e danos materiais. É isso que tem que ser feito. Mas a ideia do que o benefício é esmola é muitas vezes alimentada até por discursos equivocados. Na prática, não há nenhum favor. É uma relação do direito e do dever. O segurado paga para ter essa proteção. E a autarquia ela deve garantir a prestação sempre que o segurado atender os requisitos. É importante destacar que o benefício de incapacidade, ele passa por revisão, a gente sabe disso. Mas isso não significa que o INSS pode fazer o que quer e julgar como fraudador qualquer um e fica por isso mesmo. E a dignidade desse segurado, que é desrespeitada. Quem está doente não pode ser visto como peso para o sistema. Ao contrário, o sistema que é um peso, né? Porque o que a gente paga de privilégio para políticos, para a justiça, para vocês terem uma ideia, a que ponto chega o absurdo. Se um juiz ele vem de sentença, que nem existem aí, né? A gente não vai apontar, mas existem aí traficantes que foram pegos aí com não sei quantos quilos de droga, e o juiz colocou para a rua dizendo que não, isso não é um risco para a sociedade. Quer dizer, algo de errado tem aí. Aí vamos lá, comprova que esse juiz vendeu sentença. Você sabe qual que é a punição dele? Mas falta 20 anos ainda para ele aposentar. A punição dele é a aposentadoria compulsória, ganhando e tendo os mesmos direitos como se ele estivesse trabalhando. Quer dizer, olha como que o juiz vai ser punido. Se falta 20 anos para ele aposentar, e ele é pego vendendo uma sentença, em vez de ele perder o cargo, o salário e ir para a cadeia, não, ele é aposentado. Dão-lhe presente para ele o tempo que falta, e ele tem todos os direitos como se ele estivesse trabalhando. Quando aumenta o salário, aumenta. Quando tem o privilégio lá, ele também tem. E você aí, meu amigo e minha amiga, que paga imposto? Como é que fica? Você tem esses direitos aí? E aí? Os nossos políticos, que tem 13º, 14º, 15º, 3 meses, né, de férias, qualquer coisinha é ponto facultativo, aparece 1 ou 2 vezes lá em Brasília e depois fala que está trabalhando nas bases. A gente sabe que base que eles estão trabalhando nos estados dele, a gente sabe a base. Entendeu? Que tem emenda parlamentar, que pode dar emenda para quem quiser. Aí outro dia saiu um esquema aí na televisão. O prefeito da cidade aí, que era parente do deputado, o deputado mandava a emenda parlamentar para o parente, que era parente distante, né? Então achou, nunca vai pegar.
E aí dividia entre a família. E o dinheiro que é para saúde, para educação. E o fraudador é você aí que precisa do benefício do INSS. Tem gente que não gosta quando eu falo isso aqui, né? Tem gente que não gosta, tem gente que fica nervosinho, tem gente que... Sabe por quê? É gente que apoia regularização das redes sociais. Por quê? Porque a verdade chega. Tem muita gente que eu estou falando aqui, não tem nem noção do que está acontecendo. Vocês ouvem a televisão, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, mostrando a CPMI do INSS? Não mostra, né? Entra no Twitter e digita lá CPMI e vê o que está acontecendo. Você que gosta de falar aí que começou no governo do Bozo, entra lá. Entra lá, tira suas dúvidas. E eu sou o primeiro a falar, se começou no governo dele, ele tem que ir para cadeia mesmo. Qualquer um, não interessa o governo que foi. Qualquer um que esteja metido no rolo dessa CPMI tem que ir para cadeia. Pode ser de direita, de esquerda, do quadrado, do alto, do baixo, de cima, pode ser o que for. Na minha opinião, tem que ir para cadeia. Só que tudo que está sendo mostrado é as cartas marcadas, é as figurinhas que nós temos aí, que já roubam, já roubaram no passado, continuam roubando, botaram de volta. É as mesmas figurinhas que estão envolvidas nisso. Então, você aí, fraudador do INSS, quando você pede um benefício, viu? Você tem que ter toda a documentação atualizada. E mesmo assim você é considerado um fraudador. Mesmo assim, tá? Só não é fraudador, eu te falei quem. Quem faz descontos não autorizados, quem mete a mão em empréstimo consignado, crianças fazendo empréstimo consignado no BPC e o crédito consignado no nome das crianças. Olha só. Isso está tudo aí na CPMI, para quem não sabe. Não fique esperando que a Globo vai te falar isso, porque a Globo leva milhões para deixar você, ó, para ficar quietinho e deixar você cego do jeito que você continua sendo. Viu? Só vai saber disso quem realmente está inteirado com o que está acontecendo. E enquanto as pessoas não se inteirarem, não procurarem aprender e entender o que acontece nesse país, é isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Agora, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos está nas nossas mãos. Então você aí que é fraudador, né, que é trabalhador, se machucou, se acidentou, que vai ficar sem salário, que precisa do INSS porque você paga o INSS, e você é chamado de fraudador pelo INSS, procura se informar se você ainda está enganado. Porque você está se prejudicando a você mesmo e a sua família. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Que, olha, que ilumine as mentes, que dê consciência para essas pessoas. Sabe? Que a vida não é só comer, beber e transar, não. A gente tem que saber, a gente tem que aprender, a gente tem que entender as coisas. Entendeu? A gente não veio aqui para se divertir. Nós viemos para cá para aprender, para nos melhorarmos, para crescermos como gente, como pessoa, como espírito, viu? A vida não é ficar balançando a bunda, enchendo a cara e transando, não. Isso não é vida. Que Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos.